Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário do mês de março. Veja o que teremos nesse programa inédito. Você vai conhecer a história do Oliveira, um chaveiro que transformou seu local de trabalho em ponto para troca de livros. Nossa entrevista especial é com a professora e escritora Maria José Esmeraldo Rolim, que conquistou prêmios. Tem também o clipoema inspirado em versos de Não Venha com Sua Guerra e Ódio, de Antônio Galvão. Tudo isso e muito mais, agora no Papo Literário. No bairro Cidade 2000, um chaveiro mudou o foco do estabelecimento, que funciona em uma banca, transformando-a também em um posto de troca de livros. Para ter acesso é bem simples. Basta levar um livro sem pagar nada e deixar outro no lugar. Nossa equipe de reportagem visitou o estabelecimento e mostra pra gente. A banca fica perto da farmácia, do ponto de táxi, da pracinha e da delegacia. Antes, o espaço só servia para que os moradores fizessem cópias de chaves. Hoje, são os livros que roubam a cena. Viajei sempre sem sair do lugar, através de um livro. Em meu passaporte, justamente um livro. E em homenagem à minha filha e o grandes amantes da literatura, eu criei esse espaço aqui para as pessoas virem aqui, trocar. Não precisa nem um tostão, nada, nem um centavo, nada. O que precisa é a boa vontade de trazer um livro bom, bem cuidado, e vai receber um livro bem cuidado também. O espaço parece pequeno, mas mais de 1000 livros já passaram por aqui. Tem muita gente que nem sabe mais se chama o seu Oliveira de chaveiro ou de livreiro. A iniciativa dele foi a chave certa para que uma grande mudança acontecesse por aqui. Clássicos estão lado a lado com exemplares da literatura brasileira e outros mais atuais. Dá para encontrar desde um título como Marley e Eu até raridades. Este daqui é uma segunda edição da obra de Leonardo Mota e foi compilado em 1967. O livro traz gravuras de Lampião e do Cangaço, em um traço único. Ao guardar livros, tudo foi pensado para incentivar a troca de conhecimento e estimular a leitura. E é de graça. A única exigência para levar um título para casa é deixar outro livro em troca. E é claro que Oliveira tem os seus livros preferidos. Alguns deles ficam em um lugar especial. Os livros tomaram o lugar das chaves, mas os dois se completam no sonho do homem. Tanto que Oliveira não se atrapalha quando eu pergunto se ele prefere chaves ou livros. É o que traz o cliente para cá. Vem fazer uma chave, eu conheço vários clientes que quando chegam aqui querem fazer uma chave e não sabia do espaço. Então, os livros estão tomando espaço mais do que as chaves, mas as chaves foi um grande segredo e um grande triunfo para trazer as pessoas que gostam de leitura. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a professora Laudiceia Vesma, diretora editorial da Teia Collab. Confira essa bela dica literária. É com grande satisfação que apresentamos o livro Amor, Sublime Amor, de Mônica Stegutierre Rocha, uma história de afetos, versos e cartas. O livro tem folha de guarda vermelha em papel Color Plus, trabalha todo com obras de arte de pintores famosos, especialmente os chilenos, todos com fonte de referência, em papel reciclável, diagramação exclusiva que reflete o contexto do livro. Podemos dizer que os versos mais importantes estão em papel manteiga, assim como as fotos de destaque, como a de Mônica Sté, também está em papel manteiga.
todo costurado, caderno por caderno, manual feito por nós. Além do conteúdo magnífico, nós fizemos e transformamos o livro em uma obra de arte única, tão única como é Mônica Esther. Recebemos um e-mail da escritora Ivone Miller divulgando 2 lançamentos presenciais da coletânea Quando a Maré Encher. O primeiro será no próximo dia 10 de março, às 19h, na Livraria Lamarca, e o segundo no sábado, 12 de março, na Livraria Raiz de Livro, em Pentecostes. O livro traz contos de 9 autores que abordam situações que se passam aqui no Ceará. Parabéns e obrigada pela participação no programa. E se encerram no próximo dia 14 de março as inscrições para o concurso de poesias do Papo Literário, que tem como tema Escrever é um ato de resistência. Os 3 primeiros classificados vão ganhar livros, certificados e terão suas poesias transformadas em clipoemas. Para se inscrever, anote aí o endereço ou e-mail do programa. papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a premiada professora e escritora Maria José Esmeraldo Rolim, que está lançando um livro sobre a importância da vacina. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da professora e escritora Maria José Esmeraldo Rolim. Ela está lançando um livro que fala da importância da vacina para as crianças. Maria José conversa agora sobre literatura com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, é um prazer enorme conversar agora com a professora, escritora premiada e minha querida amiga Maria José Esmeraldo, que tem conseguido produzir muito mesmo nesse período de pandemia. Bem-vinda ao Papo Literário, Mazé. Olá, eu quero agradecer a Mônica Silveira e a Soraya pela essa oportunidade de mostrar meu trabalho como escritora aqui num programa como Papo Literário. Maria José, vamos pelo início. Como é que surgiu o seu interesse pela literatura? Bom, eu, desde pequena, eu gostava de histórias. E eu ia para a casa da minha avó para ouvir histórias, fazendo trança de crochê, aprendendo com ela crochê. Meu pai também gostava muito de ler O Mundo da Criança. E eu me imaginava naquele cenário de um dia eu ser um escritor. Mas eu não me achava capaz. Aí foi passando o tempo e quando eu passei na faculdade, eu tive um professor que é um ícone de literatura. Mas naquela época ele era só nosso professor, que é em 76. Era Ariano Suassuna. Como eu admirava. Mas não me achava capaz de ser igual os escritos dele. Mas ele foi realmente um incentivo na minha vida. Depois eu fui morar em Brasília e fiz parte de um jornal de bairro, junto com a jornalista Nazaré Tunholi. E eu escrevi um texto e um dia a nossa convidada foi Lígia Facundes Teles. E ela leu aquilo que eu escrevi e ela
na hora que eu fui deixá-la em casa, de carona, ela gostou do meu texto e elogiou. Mas eu ainda continuei achando que aquilo tinha sido só uma gentileza. Só mais tarde, com 50 anos, quando eu cheguei no mestrado, que eu tive uma orientadora e um orientador, que é o Sérgio Marci e a Aide Fernandes, que gostaram muito do que eu escrevia. E me sugeriram escrever o primeiro livro. E o meu primeiro livro foi justamente sobre a minha pesquisa de tese, que foi A Violência e o Bullying na Escola, Como Prevenir e Corrigir, que foi parar na audiência pública do dia 7 de abril como referência e foi lançado lá no Congresso Nacional. Mas você escreveu também sobre um problema gravíssimo da nossa sociedade, a violência contra a mulher. Um dos problemas sociais mais gritantes é a violência contra a mulher. Eu escrevo sobre isso. Então, a violência simbólica institucional, como gaslighting, como o mobbing, tudo isso dificultam a carreira profissional das mulheres, porque no gaslight eles fazem com que você desacredite nas suas potencialidades. E no mobbing você tem sempre que dizer que aquela mulher é boa, mas tem sempre um adjetivo pejorativo na frente para dizer que ela é boa, mas não tão boa. E só com a sororidade e com a nossa conscientização nós vamos poder superar tudo isso. Você pertence a várias academias e instituições culturais, inclusive internacionais. Como é essa participação? Eu faço parte da Academia de São Pedro da Aldeia, Feminina Cearense de Letras, faço parte da Literarte, faço parte da Academia Italiana e da Academia Internacional de Literatura Brasileira em Nova York. Então eu tenho outras, mas eu não estou me lembrando agora. Me perdoe, esses é porque eu estava com os diplomas aqui perto e me lembrei. Em reconhecimento ao seu trabalho cultural, você já ganhou vários prêmios. Fala um pouquinho sobre eles. Eu tenho muito que agradecer às premiações recebidas. Recebi o primeiro prêmio, foi Madre Teresa de Calcutá, em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, que foi uma honra. Recebi também na Argentina o prêmio Evita Peron, pela Literarte. Recebi o prêmio em São Pedro da Aldeia, pela prefeitura de lá, todos como ensino e pesquisa. O prêmio também da Áustria, junto com a Literarte, de ensino e pesquisa. E, por último, o prêmio de destaque de 2021 da Academia Internacional de Literatura Brasileira em Nova York, do qual eu tenho a realização de um sonho. Agora eu queria que você falasse sobre os novos projetos. Para esse ano, meu novo projeto é realmente divulgar esse livro. Foi o livro que eu escrevi para ensinar a importância da vacina às crianças. É O Mundo dos Animais e o Vírus, em francês e português. E mostrar a importância das vacinas às crianças e dizer que foi uma realização de escrever em francês e ter tão boa repercussão o livro. Ele está sendo trabalhado nas escolas de Mandaguari, no Paraná,
pelo padre Hernani, no Maranhão, com as crianças, na biblioteca Cultive lá do Maranhão. E eu espero, como eu tive agora com o prefeito daqui de Fortaleza, implementar também aqui na nossa cidade. Mostrar às crianças a importância das vacinas e fazer com que os negacionistas vejam que vacinar seus filhos é só ganho. E que a nossa cultura de vacina, a gente sabe que nós já erradicamos muitas doenças que hoje, infelizmente, estão voltando. Mas parabéns por sua bela trajetória. Foi bom demais conversar com você aqui no nosso programa Papo Literário. Muito obrigada por sua participação. E nas considerações finais eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que conheço o Espaço Cultural, que é um sonho que eu realizei junto com a minha família na minha cidade, em Floriano, Piauí, que é uma casa de cultura, que é Espaço Cultural Cristino Castro, que tem uma biblioteca da Costa e Silva, para oportunizar aos alunos das redes públicas lerem. E também temos um museu com peças da nossa família e de alguns moradores locais de Floriano, Museu Zezé Castro, que é o nome da minha avó. Deixamos também o Teatro Alda Castro, que foi uma professora que gostava muito de leitura. E temos o trabalho lá pelo Prodarte, que gera renda para os artesãos, que é a loja Cabeça de Cuia. Então, se vocês forem por Floriano, conheça o Espaço Cultural Cristino Castro. No próximo bloco tem a literatura de Patrícia Veloso no Papo Virtual e um clipoema inspirado nos versos de Não Me Venha com Guerra e Ódio, de Antônio Galvão. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário inédito deste mês de março. No quadro Papo Virtual de hoje, vamos conhecer a literatura da escritora Patrícia Veloso. As Árvores e Suas Histórias, ela traz uma perspectiva diferente. Tem um conteúdo simbólico, mas ele tem também um conteúdo científico apoiado em pesquisas e estudos. As Árvores e Suas Histórias traz a perspectiva de que as árvores elas têm rugas porque elas guardam muitas histórias a idade delas vai se construindo a partir dos seus troncos. E tudo isso está marcado no próprio crescimento da árvore. Elas se comunicam entre si pelas raízes. Existem várias pesquisas que já identificam que as árvores vivem em comunidades e que elas têm uma inteligência extraordinária em se ajudarem, em se protegerem e, inclusive, criar ambientes em que elas possam ter uma sustentabilidade com aquilo. Então, tem todo um conhecimento entre elas de manutenção da própria espécie e isso vai sendo instigado para a criança pesquisar nos livros, né? E tem também uma proposta interativa de que a criança precisa conhecer as árvores que estão próximo dela, né? Então, tem uma questão, você conhece as árvores que tem próximo da sua casa? Sabe se elas têm frutos ou se só floram? E sugere que a criança abrace as árvores, né? Que conheça mais esse ambiente verde que está em torno dela. Prossegue até o dia 31 de março a programação da Pré-Bienal do Livro do Ceará. Estão sendo realizadas rodas de conversas, palestras, mesas de debates.
A abertura foi mediada pelo secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba, e contou com a participação dos curadores do evento. Uma das atrações da pré-bienal foi a quadra literária, com editoras, livrarias e autores independentes, com feira de livros, lançamentos e leitura de poemas. E essa é a nossa imagem literária da semana. O mundo assistiu estarrecido à invasão da Ucrânia pela Rússia e à declaração de uma guerra assustadora para o mundo. Mais do que nunca oramos pela paz na Terra. O nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Não Venha com Guerra e Ódio, de Antônio Galvão. Não me venha com guerra, vomitar sua fúria em meu coração. Não me venha com guerra, agredir meus ouvidos com sua insensatez. Não me venha com guerra, com fúria devastadora, com olhos vermelhos de desejo de morte. Não me venha com guerra, cuspir a sua ira no meu rosto silencioso de espanto. Não me venha com guerra, quebrar a cara, dar paulada, enfiar a daga, dar murro. Não me venha com guerra, me aprisionar com esse ódio patológico. Não me venha com guerra, com vossa alma obscura, adoecida, impregnada da obsessão para abraçar a morte. Não me venha com guerra, estragar minhas flores germinadas, plantas no jardim da alma, pacificadoras e amorosas. Não me venha com guerra, com tolice de guerra, revolução ou revolta. Somos partidários da luz e da paz. Somos pacifistas. Poeta Antônio Galvão. Apresentação Deiriane Caterine. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com outras informações do mundo das letras para vocês. Tchau!